Esse vídeo é uma live que eu fiz no meu Instagram e alguns seguidores acabaram perdendo partes ou começo, por isso eu decidi compartilhar aqui no YouTube. Se você não me segue ainda, corre pro meu Instagram e vem assistir essas lives ao vivo, interagindo comigo. Oi gente, bora entrar, já vamos começar. Tudo bem? Olha, eu nunca fiz uma live falando sobre isso, mas como é importante a gente falar sobre acabamentos de peças, não é mesmo? Não é mesmo? E não é um assunto urgente a ser tratado? Eu considero um assunto urgente a ser tratado na moda. Bora entrar, vamos falar sobre acabamentos. Galera, tá entrando rápido hoje porque é um tema que nos interessa, né? Nos interessa enquanto consumidores e nos interessa enquanto produtores de marcas, né? Quem confecciona é muito importante para quem costura. E essa daqui, como é a nossa primeira conversa, né, gente, sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um acabamento, o que significa a gente tomar cuidado, qual o valor que ele pode trazer para uma peça. Vamos ver aqui algumas mensagens. Oi, Joy, estou em Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte. Oi, coisa linda! Ai, que demais. Gente, vocês gostaram desse tema? Coloca aqui pra mim o que vocês acharam do tema dessa live. Acabamentos de peças. Manda o aviãozinho aqui pra aquela amiga que costura, que tem marca, que tem loja, pra aquela amiga que produz. Manda aqui. E sabe que outra coisa, ó? O lado rosa da vida. Qual é seu nome, lado rosa da vida? Ela botou ansiosa por essa aula maravilhosa. Outra aluna minha também mandou, que já é minha aluna da primeira turma, mandou: Joy do céu, tô ansiosa por essa live. E ela é especialmente uma menina muito aplicada aos acabamentos. Então ela tem um olhar muito clínico, assim, ela é muito crítica. Aí eu falei: amiga, eu acho que a live ela vai ser um pouco mais, num nível mais baixo do que tu já tá com o teu produto. Mas ainda assim é importante que a gente vai discutir vários detalhes aqui. Porque a gente vai tendo, gente, entendam uma coisa, quando a gente entra pra moda e a gente começa a trabalhar com vários segmentos, a gente vai ampliando. O normal é a gente ampliar o nosso grau crítico sobre acabamentos, né? Quando a gente começa, a gente não entende muito, a gente vai entendendo o que é uma bainha, o que representa uma vira, duas viras, quantidade de agulhas, quantidade de ponto, uma carcela, como é que é legal, como é que não é. Então a gente vai ampliando. E qual que é a ideia com essa live de hoje? É que todo mundo aqui, eu vou estar falando com duas pessoas, com consumidores e com produtores, mas eu gostaria de falar especialmente com os produtores, que a gente entenda a importância que os pequenos detalhes de acabamento trazem para o resultado final da peça. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou forçando muito a minha garganta, que eu tô com a voz meio zoada. Vamos ver o que tem de mensagem aqui. Muito importante esse tema, muito bom. Amei o tema, ótimo, amo demais, preservo muito. Ótimo tema, amei, Joy. Estou te assistindo do Litoral Gaúcho. Ai, gente, eu amo quando vocês botam de onde vocês estão me vendo. Amei, além de ser super necessária. É sim, Thay. Oi, Rô. A Rô é o lado rosa da vida, é a Rô. Amo o assunto acabamentos, essências. Ótimo tema, muito bom, gente. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar então esse nosso assunto. Dedinho no coração para essa live ir longe. Rio de Janeiro, ai, coisa boa. Com você, como sempre, maravilhosa e linda. Obrigada! É sexta-feira, né, gente? Realmente eu tô com a minha voz bem comprometida. Tô com a garganta inflamada. Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas peças para ilustrar um pouco da nossa conversa hoje, que eu acho que é importante, esse visual é importante. E basicamente 2 tipos de produtos, que são os produtos que a gente mais vende na moda feminina e também na moda masculina, que é camisaria e t-shirt. Eu gosto de falar t-shirt, mas são as camisetas. Ai, gente, peraí que eu preciso ver de onde é que vocês são. Recife, Água de Lindóia, Brasília. Vamos ver quem mais.
Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, sou de Minas Gerais. Ai, gente, que maravilhoso. Gente, o Instagram, ele é incrível por isso, né? Olha como a gente vai longe com a nossa voz, como a gente pode se conectar. Eu tô fazendo mentorias com as minhas alunas, tô juntando elas. E é lindo, que eu junto uma de lá com uma de cá, tipo, de vários lugares do Brasil. Elas vão se encontrando, formas de trocar informação, uma coisa que funciona lá, aqui não foi feito ainda, o que funciona aqui não fizeram lá. Muito maravilhoso, lindo demais. Então vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, eu trouxe 2 tipos de peça. T-shirt, camiseta e camisa. São 2 peças que a gente compra muito. Todo mundo tem camiseta, todo mundo tem uma camisa. Só que são 2 produtos que eu, particularmente, tenho dificuldade de encontrar no padrão que eu gosto. Ok, eu tenho um padrão de escolha já, gente, que é bem alto, porque eu me relaciono muito com as roupas. Eu sei o trabalho que dá a fazer uma coisa, o trabalho que dá a fazer outra. Eu sei o que significa o preciosismo e como isso traz realmente qualidade pro acabamento final. Então, eu valorizo muito. O meu olhar, ele é um pouco mais crítico, mas tem coisas que não dá para admitir. Independente do segmento que você esteja, tem determinados acabamentos que é o mesmo preço para fazer uma coisa ou para fazer outra. Para fazer bem feito, para fazer mal feito. Para fazer bonito e para fazer feio. Tô com um pouco de falta de ar. E a ideia, gente, é eu trazer aqui para vocês um pouco desse olhar, tá? Vocês podem ir trocando aqui ideias comigo também, mas no finalzinho da live, ou então se quem quiser mandar pergunta relacionada até o que eu tô falando, pode ir mandando que depois eu respondo. Combinado? O que é o acabamento nas peças? Gente, o acabamento, ele é o que finaliza o produto, é o arremate. Então, tem acabamento em absolutamente todas as partes da peça. Tem acabamento nas malhas e nos tecidos, né, que são acabamentos tecnológicos. Tem os acabamentos de costura, que é o que eu vou focar hoje. Tem os acabamentos na estampa, quando a gente faz uma estampa, que tipo de acabamento que a gente vai usar? É uma tinta com toque, sem toque, reativa, expansiva. Hoje a gente vai focar nos acabamentos de costura, que eles são fundamentais para o visual e para a estética da sua peça. Sabe aquela história que eu sempre falo aqui, que às vezes a gente olha um produto e tu não, assim, o shape tá legal, a modelagem até que tá bonita, o tecido ok, mas tem alguma coisa aqui que me incomoda nesse visual. E às vezes a gente não consegue reconhecer o que é exatamente, e é o acabamento. É o trato fino da peça. É o que vai lapidar o produto para que ele tenha um visual mais liso, mais limpo, ou então um visual mais elaborado, mais importante. Por isso que eu separei camisa e camiseta, para a gente falar sobre esses produtos que precisam ter esse refinamento no olhar. Bom, acabamento numa peça, vou pegar aqui a primeira camisa. Quando a gente pega uma camisa como essa, os acabamentos são detalhes de costura, detalhes de modelagem, algumas medidas. Eu acho que eu vou apagar a luz aqui porque ela tá dando muito reflexo, tá? Detalhes de visual de mesa interno, isso é muito importante. Gente, é muito importante a gente pensar que muitas peças, a gente vê parte delas dentro. Então, pensar nesse acabamento interno, o que eu vou mostrar com a peça, também é fundamental. Como é que eu vou acabar essa parte? Então, numa camisa é isso. Uma vista, como ela tem que ser, né? Como serão os botões, como serão aplicados esses botões, que botões serão esses, um punho, se eu vou usar carcela ou se eu vou usar um debrum virado. Isso tudo é acabamento. Se a camisa vai ter uma pala, se não vai ter, como é que vai ser o pesponto. Os aparelhos que a gente vai usar, eu chamo aqui de aparelho, eu não sei como é que vocês chamam. Aparelho é o que a gente anexa a máquina, as máquinas para fazer isso daqui, ó, gente, que são essas viras. São pedaços de malhas e tecidos que eles entram num aparelho abertinho, são virados para fazer os acabamentos, tá? De peça. Tem 1 zilhão de aparelho hoje. O que mais? Falei dos botões, falei dos pespontos. Como fixar a etiqueta é parte também do acabamento a ser pensado na peça. Deixa eu
pegar outra peça aqui. Né? Como vai ser essa etiqueta? Ela vai ser uma etiqueta que vai ser fixa só nas laterais, ela vai ficar fixa no decote, ela vai ser uma etiqueta solta. Tudo isso é acabamento. O decote, o acabamento do decote das costas. Então agora eu vou começar a pegar algumas peças e vamos falar sobre isso, tá? Quem já tiver dúvida ou quiser falar de algum ponto específico, manda aqui na interrogação. Viés, isso, Debrum tem gente que fala viés. É que na verdade o viés a gente entende como aquele até que você compra pronto, sabe? Que você compra na loja de armarinho, que ele já vem com as duas viras. Esse eu entendo como viés aqui. Então Debrum a gente usa que é tudo que vai no aparelho. Mas, gente, no Brasil inteiro tem várias nomenclaturas, tem gente que chama de um jeito, chama de outro. Eu vou começar falando pra vocês hoje, aqui, sobre t-shirt. Eu gostaria muito de falar sobre camiseta. Embora seja a peça unânime no mundo, é uma das peças mais mal trabalhadas que eu já vi na minha vida. As pessoas acham que fazer uma camiseta é simplesmente cortar 4 peças, 4 partes, frente, costas e mangas, jogar qualquer bainha e jogar qualquer tipo de acabamento no decote. Não. A t-shirt, eu não tô falando, não vou nem entrar no mérito de modelagem e matéria-prima hoje, tá? Mas a t-shirt, além de precisar de modelagem especial e uma matéria-prima rica, ela tem que ser muito pensada nos acabamentos. Muito. E o que envolve basicamente o acabamento de uma t-shirt, gente? Os acabamentos de bainha, que normalmente as mangas e a barra tem bainhas, né? As bainhas. Acabamento de decote. O que eu vou usar para fazer o decote dessa peça? Se eu vou usar desde a matéria-prima, se vai ser na própria malha ou se vai ser um canelado, se vai ser a gola larga, a gola estreita, como é que são as agulhas, é uma agulha, 2 agulhas, é dividida, é com trançador. A gola é muito importante. O acabamento interno. Tem muitas marcas que fazem camisetas e não limpam as peças internamente. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Por que é importante pensar no efeito de mesa que a gente fala, né? A peça pode ser que ela não esteja no cabide, mas se ela tiver um decote mais profundo, essa parte aqui ela fica visível, gente. E como é que tá isso? Como é que tá esse acabamento? Você deixou com a over do jeito que pregou a gola e ficou? Você tá usando um tape ou um cadarço? Vai usar um aparelho? É muito importante. Outro ponto importante na camiseta é como você vai fixar a etiqueta. Vai ser uma etiqueta bordada ou vai ser uma etiqueta estampada? Esses detalhes compõem uma camiseta. E agora vocês vão começar a entender como nenhuma dessas partes, como nenhum desses elementos, ele pode ser feito de qualquer maneira. E eu gostaria de começar a falar com vocês sobre bainha, por exemplo. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades de bainha. E um ponto que é muito importante que vocês comecem a perceber, gente, é que numa t-shirt, cada decisão que a gente faz, de ao invés de usar 2 agulhas, a gente colocar um trançador, ao invés de fazer uma bainha de 2 ou 2,5, que é um padrão para camiseta, usar uma bainha mais larga ou uma bainha que seja mais estreita. Encontrar em cada parte desse produto uma oportunidade de deixar ele mais importante e mais trabalhado. Não significa que vocês não possam ter uma t-shirt, uma camiseta totalmente basiquinha, né? Com a manguinha curtinha, uma bainha tradicional? Pode, contanto que ela seja pensadíssima para isso. A bainha perfeitinha, com 2 agulhas juntas, né? 2 agulhas bitola estreita que a gente fala. Um decote que seja igualmente bem feito, não seja grosseiro. Eu vou exemplificar. Eu tive há um tempo atrás numa loja e tava vendo arara e tinha t-shirt fofa, uma t-shirt bonitinha, a malha bonitinha, com uma estampinha fofa, a bainha, gente, completamente torcida. Estava exposta na loja essa peça. Uma bainha extremamente mal feita.
E assim, fazer bainha, gente, é o básico de uma t-shirt, né? E tava muito mal feita. E pra piorar, a bitola, que são as duas agulhas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, estavam separadas. Aí fica uma bitola larga, é grosseiro. Esse é um acabamento muito importante. A bitola junta, a bitola estreita. Tem lugares que falam duas agulhas juntas, tem lugar que fala duas agulhas separadas, tá? As agulhas com bitola larga. Pô, impossível. Básico de uma t-shirt. Outro ponto bem importante na costura de qualquer camiseta. A quantidade de pontos por centímetro. Isso quase ninguém fala, né? As pessoas falam muito pouco sobre isso, ensinam muito pouco sobre isso. E tanto na malha quanto no tecido plano, é uma característica que muda o visual da tua peça, muda da água para o vinho. O que significa isso? Eu vou fazer uma representação para vocês aqui, eu vou fazer, tá? Ponto por centímetro é o seguinte, vocês vão pegar a régua de vocês, a fita métrica, e vão contar quantos pontos tem dentro de 1 centímetro. Simples assim, né? Pega a tua régua e pega 1 centímetro e conta quantos pontos tem. Para uma camiseta, gente, de malha, o que é um visual bom? 3,5 pontos num centímetro. Ô, Joy, tu vai me falar que meio ponto faz diferença? Vocês não podem acreditar o tanto que faz diferença esse ponto na construção da peça. Eu trouxe isso para as minhas alunas e elas começaram enlouquecidamente a ver. Parece que o olho puxa. Qual que é a intenção com tudo isso que eu tô falando, gente? O consumidor, ele sabe os 3,5? Não. O consumidor anda com fita métrica para medir? Não. Mas esse é aquele detalhe que quando você vê a peça exposta numa marca que você não conhece, ou uma marca que talvez não seja tão especial, você olha e diz assim, tem alguma coisa aqui que eu não gosto, mas eu não sei o que. Às vezes é o ponto mal feito, é um franzido, é um desencaixe na peça. Esse ponto por centímetro, vocês vão começar a perceber isso e vão ver como peças bem feitas, elas têm um ajuste de ponto maior. Por que muitas empresas não fazem? Uma, falta de conhecimento real. As pessoas não têm essa noção de que a quantidade de pontos dá um visual diferente para a peça. E daí tem um ajuste também, que é o seguinte. Mas por que as pessoas não fazem quando elas sabem? Tem gente que tem um pensamento antigo, gente, de que fazer menos ponto, deixar a máquina mais solta, a tua produção é maior. Só que isso no final, no resultado final, na conta, no custo do tempo, representa tão pouco, representa quase nada. E faz muita diferença no visual geral da peça. Então, quando você trabalha com malha, a minha sugestão é de 3,5 pontos a 4 pontos por centímetro, tá? Quando a gente fala de tecido plano, a gente ajusta ainda mais. 4 pontos, 4,5 pontos por centímetro no tecido plano. Depois eu vou falar isso, mas até a minha aluna falou, meu Deus, Joy, eu peguei uma camisa da Hugo Boss, eu não lembro, uma marca bem hypada do marido dela, uma camisa. Ela falou que ela não conseguia nem contar de tantos pontos que tinham. Porque é sim uma característica de qualidade. Quanto mais a gente deixa o ponto ajustado, não pode simplesmente apertar, ele tem que estar ajustado, a costura ela fica parecendo um detalhe, uma linha contínua. Dá uma riqueza para a peça. Só que, obviamente, eu sei que na vida real isso não se aplica a tudo. Então, a gente tem que ir aproximando esses detalhes para ir ajustando as peças de uma forma melhor. Bom, a gente falou na t-shirt sobre a bainha, tá? Outro ponto importante. Quando você faz um recorte de uma base... Essa aqui é uma básica da Zara que eu tenho, gente. Que se eu mostrar de perto, vocês vão dar risada. Mas ela está furada. E eu já fui na Zara 3 vezes e não encontrei mais dela na loja. Mas ela é assim, ela tem no ombro um pesponto que é tombado e tem um pesponto que dá toda a diferença no caimento da peça. Outro detalhe importante, esse tapa-costura que a gente fala.
Eu acho muito surreal peças, t-shirts que não tem essa limpeza aqui. E olha que engraçado, eu vou mostrar pra vocês uma blusa que eu tenho, que eu amo, da Animale. Eu amo essa blusa, eu já comprei ela em várias cores. Ela tem um shape muito legal, mas eu não me conformo com isso daqui. Vocês estão vendo que ela não tem limpeza? Como é feio o visual dessa peça dentro. Olha só. Sabe quanto que isso vai representar no custo? Pouquíssimo. Mas pra mim, não cabe no produto. Acabei com aquela, compro ainda porque o modelo é muito bom e todo o resto funciona. A malha boa, a modelagem boa, o decote é lindo, é super fininho, estreito, tem um botãozinho de madrepérola. Mas esse acabamento, essa falta de acabamento interna da peça, eu acho extremamente grave. Quando a gente pode liberar uma peça sem acabamento? Quando o próprio aparelho do decote, né, que faz o debrum, já é um acabamento especial. E daí eu chego nesse ponto de destaque para vocês, onde a gente não tem as regras para a criação da peça, elas podem ir mudando de acordo com o que você quer no final. Por exemplo, uma t-shirt normal com um decote grosseiro, com debrum grosso, via de regra é feio. Mas nessa t-shirt aqui, eles fizeram com um aparelho, gente, vou tentar mostrar para vocês, que ele tem, olha só, um acabamento a fio aqui. 2 agulhas, um acabamento a fio, usaram canelado, e essa gola, ela depois é arrematada no lado e ela fica bem anatômica. Nesse caso específico aqui, como ela tem o mesmo acabamento dentro e fora, conseguem ver? Tá tudo bem de não ter o debrum, porque ela tem um acabamento, esse decote é um detalhe da peça. E nesse caso, quando você tem a intenção de usar o acabamento para ser um detalhe, você ganha, você deixa a peça mais rica, mais importante. Por isso que, por exemplo, Joy, fazer uma peça com corte a fio é feio? É acabamento ruim? Não, você pode fazer numa malha legal, um acabamento a fio que dá uma cara mais de podrinha, né? Uma peça um pouco mais conceitual, desde que isso seja a tua intenção. A gente precisa entender que todas essas partes que constituem o acabamento de um produto, elas são uma oportunidade de você criar detalhes, de você colocar mais informação de moda. Porque a moda, gente, a informação de moda não é só um shape, ou uma cor, ou uma estampa, sabe? Ou uma modelagem. A moda está em todas essas partes, essas pequenas partes que constituem um produto. A moda faz parte de cada camada. E assim como, por exemplo, vocês entram numa casa, numa construção, que vocês estão comprando ou estão olhando, vocês não vão olhar os detalhes? O gesso, o acabamento, a pintura, como é que está sendo o rodapé, ele foi pintado, não foi, ele foi colado, ele foi fixado com prego. Na nossa profissão, é nossa obrigação, eu vou falar de novo, é obrigação do criativo, do estilista, se preocupar com absolutamente cada parte da peça. Cada parte. Então eu falo para quem eu tenho acesso, que está criando uma marca. Eu estou criando uma marca de t-shirt. Muito bem. O que você vai fazer nessa t-shirt de novo? Como é que são as bainhas? Como é que é o debrum? Como é que é o acabamento de estampa? Se tudo for o normal, o tradicional, não dá para fazer, gente. Tem que pensar nos acabamentos como uma forma de destacar e diferenciar o teu produto. Quando eu falei de estampa, como é o toque dessa estampa, o acabamento da estampa? Eu vou fazer uma manga, no caso essa aqui é uma sleeveless, né? Que ela tem uma espécie de revel interno. Como é que é esse acabamento interno aqui? Você vai usar um debrum, você vai fazer uma bainha. Ele é importante para constituir esse visual de cabide. Vamos lá para uma outra peça. Essa daqui que eu falei pra vocês, né, que é uma t-shirt, é uma blusa de manga longa, tem o detalhe que eu gosto muito, gente, que é dessa vista minúscula. Essa malha, ela tem essa característica de bolinha, tá?
ela tem uma vista minúscula com um pespontinho que faz o acabamento na gola. Quando eu visto ela, ela fica perfeitamente. E outra coisa que eu acho que é muito bacana é a escolha de botão, que é outro acabamento também que as pessoas às vezes pensam muito pouco. Jogam qualquer botão disponível na roupa. O botão é um contato que você tem. E sempre que passar pela tua cabeça aquele pensamento de as pessoas não vão reparar, pensa o seguinte, talvez não. Talvez realmente o consumidor ele não alcance isso. Mas a gente tem que sempre mirar o nosso produto num patamar mais alto. E outra coisa que eu acho importante, quando a gente coloca camada, quando a gente coloca riqueza nesses detalhes, a gente aumenta a nossa argumentação e a gente distancia o nosso produto da massa. A gente tira o nosso produto do comum, porque você está propondo um produto que tem um cuidado maior. E as pessoas querem se relacionar com esse cuidado maior. As pessoas querem ter produtos onde ela entenda que realmente, cara, tudo foi pensado. Foi pensado a gola, como é que é o acabamento, se eu vou fazer em molde, se eu vou fazer num debrum, se eu vou colocar um pesponto, se eu não vou colocar o pesponto, como é que está esse pesponto. E aí, falando de camiseta basicamente, eu preciso trazer outro ponto para vocês que é muito importante. Quando a gente fala de fazer uma peça que é básica, que todo mundo faz no mercado, e você chega para uma costureira e diz, por exemplo, isso daqui, ó. Essa peça aqui, ela tem uma costura francesa que é embutida, tá vendo? Na parte das costas. Tem um recorte e daí é limpo, é virado para dentro e é pespontado. Então, olha só, detalhe. Poderia simplesmente ser uma overlock, puff, como essa daqui da Animale. Poderia ser um acabamento assim, no meio das costas, ó. Esse é o normal, vocês estão vendo? Esse é o normal. Mas o que que tem aqui? Tem uma costura francesa, que dá esse acabamento. A peça se destaca. Quando a gente sugere isso, que a gente propõe esse tipo de acabamento, a gente começa muitas vezes no enfrentamento com a costureira, concorda? Com a modelista, mas muito com a costureira. E hoje no Brasil a gente tem um problema de educação, de base, no sentido de as pessoas, as costureiras muitas vezes elas não têm a noção da importância que é um ajuste de máquina de ponto. Elas não têm noção da importância que é fazer uma bainha e passar a bainha. Antes de unir um acabamento, antes de fazer um pesponto, passar esse acabamento. Tem muito de verdade para evoluir, porque nós tivemos uma educação, gente, de rebanho. A gente teve uma educação de volume, de volume, de volume. Vão produzir, vão produzir, vão produzir. Só que acontece, o consumidor, ele está recebendo cada vez mais estímulo de marcas menores. Ele está dividindo o dinheiro dele de não só comprar das grandes marcas, ele está comprando de marcas menores, da gente, de vocês. Então, com isso, ele está tendo contato também a produtos que estão mais elaborados. Só que as pessoas que fazem essa mão de obra, as costureiras, precisam também dessa educação. E aí eu entro num ponto com vocês que é muito importante, que é a empatia. Porque há muito enfrentamento entre estilista e entre costureiro, entre estilista e modelista, né? Para aquela história, não, eu vi, eu quero, assim, tem que ser assim, o estilista falando. E daí a costureira, você quer, mas você não entende, você não pode sentar na máquina para fazer, porque você não sabe fazer. Eu vivi isso daí 1000 vezes. E a gente precisa, para estreitar essa comunicação, para que a expectativa do estilista seja atendida e seja possível, a gente precisa de muita empatia nessa comunicação, de educar, e é um papel de vocês também aqui, por isso que eu tô trazendo isso. Tudo que eu tô falando, gente, é importante demais pra gente movimentar a nossa cadeia, pra gente ter profissionais melhores, é de sentar com uma costureira e mostrar pra ela, olha, você fez aqui, esse ponto tá tão aberto, eu queria que o ponto fosse menor. Ah, minha filha, mas eu fiz a minha vida inteira assim, nunca ninguém reclamou. Não, eu sei que não reclamaram e tá tudo certo. Só que a minha marca vende para um consumidor que é um pouquinho mais exigente. E a senhora sabia que a quantidade de pontos por centímetro para uma peça de malha é de 3,5 a 4 pontos? Nunca ninguém me falou. Sim, mas olha só, a senhora sabia disso? Vamos tentar ajustar? Fica tão mais bonito. Essa conversa que é de pegar na mão e não empurrar a goela abaixo.
E eu tô falando isso pra vocês porque uma coisa é quando a gente chega numa empresa, por exemplo, na coach que eu trabalhei, e as pessoas já estarem educadas, elas já saberem o que é isso. Eu não precisava pedir um acabamento limpo, eu não precisava pedir cuidado em determinadas peças. O natural era que viesse assim, tá? Só que a maioria das empresas não funciona dessa maneira, a maioria das costureiras às vezes não tem esse conhecimento, não tem essa noção. E é preciso que a gente faça esse trabalho de comunicação, a gente, vocês que têm marca, cada uma de vocês, para que a gente vá melhorando e entregando algo melhor para o nosso consumidor, para que ele reconheça o valor de cada produto e pague. E esses detalhes de acabamento, uma bainha bitola estreita, um ponto ajustado, um acabamento de tapa-costura que a gente chama, isso no final não é o que vai representar o grande aumento no teu produto. Mas a tua peça sim vai ter um visual incrível. E o que eu preciso dizer para vocês é que a tua segurança com relação ao que você está fazendo, o orgulho pelo teu produto vai ser surreal. E a gente precisa disso. As pessoas que estão criando marcas hoje, sem ter o conhecimento das camadas de um produto, estão fazendo qualquer coisa. Tá todo mundo fazendo camiseta de qualquer jeito, camisa de qualquer jeito. Aí quando chega ali na parte da venda, dá insegurança, porque o que o teu produto tem? Ah, meu produto é básico. Não, mas básico eu vou na Renner, eu vou na C&A, eu vou na Avan, eu vou em qualquer loja para ter esse produto básico. Por que eu vou comprar de ti? Não, o meu produto é básico, só que ele é bem feito. E você mostra para o teu consumidor esses detalhes. Porque isso tudo é argumentação. É a mesma coisa quando você vai comprar um carro, o vendedor te fala de tudo, dos acabamentos do carro, porque é couro, porque é tecido, porque o volante é assim, porque é assado, o tapete é assim, é assado. Por que na roupa a gente esquece disso? Que uma roupa é feita disso. Não é só um tecido e ela não pode ser descartada. A roupa não, ninguém pode criar uma roupa para ser descartada amanhã. Tá errado. Você tem que fazer um produto que a pessoa queira usar, queira vestir mais, ela queira ter mais peças dessa marca. Porque isso vai significar, sabe o quê? A longevidade da tua marca, o crescimento da tua marca. Quanto pior for o produto que a gente faz, menos tu vai querer criar conexão. Eu já comprei produto, gente, que eu botei no meu guarda-roupa e eu me arrependi até a última gota. Ah, porque eu queria meio de modismo, aí comprei. A peça fica lá, a gente fica com raiva, a gente não gosta de usar. Vou falar pra vocês agora sobre camisa, tá? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ouvi na faculdade que a peça no avesso deve ser tão linda quanto o lado certo. Vi, essa frase é maravilhosa. Essa frase é linda, só que ela não serve pra vida real. Por quê? Quando a gente fala de ter uma peça tão linda do avesso quanto no direito, a gente propõe que ela tenha todo o acabamento limpo. E muitas vezes não dá, porque sim, se tu colocar costura francesa em toda a tua peça, ela vai ficar absurdamente mais cara. Agora a gente tem que ponderar e escolher aonde a gente vai botar esses detalhes que vão torná-la mais cara. Eu dei um exemplo aqui dessa da Zara, que tem essa costura e eles decidiram por fazer essa costura francesa aqui, só no meio. A lateral é normal. Mas ao invés de ser uma costura francesa, poderia ser rebatida com um trançador, poderia ser um ponto frouxo, um ponto saco, que a gente fala que é um ponto aberto, que dá uma característica também legal para o tecido. Eu acho que quando a gente fala de um avesso bem feito, o que é importante, Vi? Entender que o ponto tem que estar ajustado, não pode ser aquele ponto que parece que a peça vai rasgar, e tem muito, principalmente tecido plano. Um ponto que é frouxo, gente, que a interlock passou num rum, que nem viu a peça, assim, ó, rum, rum, com acabamento péssimo de costura. Outro ponto, fio, limpeza de peça. Minha cunhada mostrou essa semana pra mim como é difícil limpeza, revisão, né, a revisão. Uma peça, falei, que peça bonita. A alça aqui, ó, com um fio de cada lado, gente, solto. Aí o que pior, que eu fico mais chocada, né? Bom, a peça chegou até a loja expôs daquele jeito, a vendedora pegou daquele jeito, né? A minha cunhada provou, foi pro caixa daquele jeito e chegou em casa daquele jeito. Ou seja, a falta de visão
sobre o que representa um produto, ela é tão bizarra, porque chegou na loja, se a fábrica mandou suja, a loja limpa e avisa, ó, manda foto, tuas peças vieram assim, estão sujas. Botou na arara ou chegou no caixa assim, tira. Vocês entendem? Eu acho que quando a gente fala de limpeza, do interno da peça ser tão bonita quanto o externo, a gente tem que se ater mais a esses detalhes. Acabamento de mesa, que é aqui o decote, como vai aparecer, a limpeza interna das peças, ok? Deixa eu ver um pouco de comentário aqui, antes de falar da camisa. Sou costureira, mas me preocupo muito com o acabamento, pois faz toda a diferença. Nossa, Adri, total. Cada acabamento elaborado leva a essência do designer, bom gosto e preocupação com o consumidor, comparado a uma arte. Márcia, é exatamente isso. Pessoas, mulheres e homens que não têm esse respeito pelo produto não merecem o consumidor. Não merece. O que eu tô trazendo pra vocês não é nada de outro mundo que não possa ser feito, um cuidado com bainha, com ponto, um decote. São coisas que toda marca tem que ter. Só que é obrigação nossa, de quem cria e de quem produz, trazer isso pro consumidor. E eu preciso dizer pra vocês, o consumidor tá ligadíssimo. Recebi uma mensagem antes aqui da Bia, tava falando com ela, uma menina aqui de Blumenau, uma médica, falando, Joy, cara, me dá pavor comprar camiseta. Eu acho tudo torto, mal acabado, franzido. Consumidora, médica, não trabalha com moda. Vamos ver mais o que. Amo costura francesa e faço muito, mas eu trabalho sob medida, então eu gosto muito desse tipo. Ah, total, quando faz sob medida, fica lindo, né? Bom, sobre camisa. Gente, camisa é um caso sério, né? É um caso sério. É uma das peças que a gente mais consome. Eu fiz uma enquete aqui, outro dia, perguntando quantas camisas vocês tinham no guarda-roupa. Disparado, mais de 4. Disparado, mais de 4. E quais são os pontos fundamentais numa camisa? Aí aqui não vou entrar só em acabamento de costura, eu vou ter que falar de também detalhes de modelagem, tá? Sempre que você for ou comprar ou produzir, tem muitos pontos a serem analisados. Então vamos começar pelo seguinte. Camisa, assim como shirt, é um artigo que tende a ser mais perene, né? A gente tende a usar mais tempo. A gente compra a camisa normalmente para usá-la para sempre. Então, um ponto pra mim que já me ganha eu aprendi errado aqui. É a gola e o pé de gola. Gola e pé de gola. Vocês sabem a diferença, né? A gola e o pé de gola. Tem camisas que não tem pé de gola, tá? Uma camisa sempre vai ser mais simples ou mais casual. A camisa tem que ter o pé de gola. Uma coisa, gente, que eu vejo nas melhores camisas e marcas, ainda hoje quando eu faço pesquisa, a gente precisa muito pensar nesse tamanho de gola aqui, ó, para uma boa camisa. Se você quer que uma camisa seja uma camisa clássica, ela tem que ter uma medida de gola igualmente clássica. Essa daqui, deixa eu até medir para vocês aqui, ela deve ter 4 centímetros de ponta, ou 3,5. Pronto, eu não preciso nem mais de régua para trabalhar, ela tem 4 centímetros. Tá vendo que ela é mais estreitinha? Qual que é a minha sugestão, gente? Uma gola bonita tem até 4,5 para ser uma peça clássica. Está na moda, agora tem a tendência dos anos 70 e a gente tá vendo muitas camisas com golas grandes, golas maiores. Tá tudo bem? Tá. Só que são peças mais de modismo. Uma camisa, para ela ficar mais tempo e ficar mais certa, normalmente ela tem de 4 até 5 centímetros de gola. Então isso é bem importante vocês terem. Vocês vão analisar no visual, quando vocês verem uma boa camisa, vocês vão ver que faz todo sentido. Outra coisa, cuidar, quando a gola vira nas costas, ela tem que cobrir o pé de gola. Se ficar assim, ó, não rola. Tá vendo? Pera aí. Ó, se ficar assim, ela tem que cobrir o pé de gola. E outra característica para você que faz, mas para você que tá comprando também, o pé de gola, gente, um pé de gola bonito mesmo, vai ter 2,5 centímetros. Mas é muito difícil de costurar um pé de gola com 2,5, tá? Esse daqui tem quase 2,5. Aliás, mais lindo do mundo é 2, mas 2,5 é uma medida boa.
Muito acima disso, pé de gola com 3,5, a peça fica pesada, grosseira. E quando a gente fecha, isso é outro detalhe, tá? Quando você fecha a camisa, olha como ela tem que ficar. Fica bonito. Se você tem um pé de gola muito alto, isso daqui fica grande assim. Aí uma característica importantíssima para você que faz camisa. Tem que provar essa camisa fechada até o último botão e ela tem que sentar perfeitamente. Não pode afogar. E não pode ficar muito frouxa também. A camisa ela tem que seguir até o último botão. Há um tempo atrás, há uns 10 anos, a gente quem fazia moda feminina não olhava tanto esse detalhe. Mas hoje a gente tem muito essa tendência de usar as camisas fechadas até em cima. Então, pelo amor de Deus, você que fez camisa, olha, outra coisa, quando fecha tem que ficar perfeitinho. Não pode ficar assim ou torto. E tem outra coisa que acontece, que as pessoas não pregam o botão no lugar certo, aí às vezes fica assim, ó, aberto o pé de gola. Ou então transpassa demais. Olha aqui. Isso aqui já separa uma marca boa de uma marca ruim de camisa. Outra coisa importante, aí aqui no tecido plano, pontos por centímetro. Pelo amor de Deus, eu não sei como eu comprei uma peça esses dias que tinha 3 pontos por centímetro. Eu acho que eu só comprei porque... Não sei porque eu comprei. Eu não sei porque eu comprei. É grosseira num nível, gente, de dar ódio, de pensar assim, cara, como, sabe? Eu acho que não sei porquê. Aqui, no tecido plano, tem que ser 4 pontos por centímetro, 4,5. E isso faz a peça ficar mais fina, mais acabada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com luz pra vocês. Será que dá pra ver? A delicadeza que é quando o ponto é mais fino. Vou apagar a luz porque fica muito claro aqui. Então, você que tá fazendo, amiga, que quer fazer tecido plano ou camisa, se atente a esse detalhe. Nossa, Joy, mas eu fui, sei lá, na loja tal, uma peça de uma marca super cara e tinha um pesponto grande. Aí que tá a diferença. Tem a diferença da costura que é só funcional e tem a diferença para aquela costura que, além de funcional, ela é uma costura de enfeite, onde você quer dar destaque, quer usar uma cor contrastante ou um título de fio que seja mais grosso e vai parecer um pesponto. Nesse caso, quando a costura tem essa característica de enfeite, você pode usar pontos maiores. Caso contrário, o ponto é estreito, o ponto é juntinho, 4,5 por centímetro numa camisa. Entendido? Outra coisa que eu quero falar pra vocês que é engraçado é a carcela. Carcela é isso aqui, né? Esse detalhe. Algumas camisas, vocês vão ver que vem com essa carcela aqui, né, no molde, com pesponto. Só que ela é bem mais cara do que esse modelo aqui. Ó, que aqui é feita com debrum. Vocês notam a diferença? Tem uma melhor e tem uma pior? Vou dizer pra vocês o seguinte, aquela camisa ali é 100%, é algodão com elastano, essa aqui tem seda, é uma marca que faz seda. E o acabamento é assim. Então, nesse caso, gente, o que acontece? Quando você tem uma costura bem feita, eu não acho que um acabamento sobrepõe ao outro, né? E aqui, com certeza, a decisão não foi preço, a decisão foi estética. O único detalhe é que pra fazer esse acabamento de debrum, eu vou abrir aqui pra vocês... Ele tem que, quando fecha, ó, a camisa, a parte superior tem que parecer embutida. Vocês percebem que não dá pra ver o debrum nessa parte, porque ela sobrepõe. E na parte de baixo, olha que bem feito. Ele está embutido ao punho. E normalmente também tem, ó, o Vzinho que é feito, um V na reta que é feito para arrematar e fazer com que ele fique com esse V bem perfeito aqui. Essa é uma camisa que eu não consigo nem contar os pontos por centímetro. Ela parece um fio a costura. Notem. Parece só um fio. A gente não vê o pontinho de tão juntinho que é. O que mais é importante? Camisaria queda de ombro. A gente sempre tem que ter uma queda de ombro. E a parte da vista. Ah, não, antes da parte da vista, botão. É muito importante botão em camisaria, gente. Escolher um botão certo.
Além disso, a quantidade de botões que você vai botar numa peça. Quer ver uma aflição? É quando tu vê uma camisa que tem botão, tipo, 2 botões a menos. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Acabou o botão. Sempre, gente, vocês vão ter o seguinte, o certo, tá? Tem um botão do pé de gola, logo abaixo tem outro botão e tem, daí para você fazer a divisão do restante dos botões, é bem importante você fazer uma marcação de peito, pensando na mulher, que ela consiga fazer o abotoamento aqui num ponto exato, que não mostra demais o sutiã e não fecha aqui em cima ponto da camisa abrir quando ela se mexe. Tem um ponto exato. A partir daqui vem mais um botão e normalmente vem mais 3 botões para baixo ou 4. Essa dica é bem importante, pontuar o botão no meio do peito. E é também legal, todas as regras para camisa, elas se tornam fixas, tá? Camisa é um produto que tem que ter muitas regras de execução. Ter padrões. O padrão do pé de gola é esse, padrão de gola é esse, padrão de punho, criar punhos padronizados. Eu quero ter um punho de 4, um punho de 6. Padronizar acabamentos, padronizar quantidade de botões, comprimento de peça. Sempre que você fizer produtos que são básicos, produtos que vão atender uma demanda muito específica, você padroniza alguns acabamentos, padroniza algumas medidas para tua marca já ser reconhecida por isso. Tá? Então, por exemplo, as camisas da Zara, eu sei essas básicas, essas camisetas, eu sei como elas são. São padronizadas. Já tem uma medida base, tem os acabamentos que são base. Deixa eu ver o que mais que eu tinha pra falar aqui disso. Não lembro. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Vamos lá. Vi você mostrando o acabamento de um cordão de uma calça e fiz o mesmo acabamento no cordão de um vestido. Que legal. Gente, alguém tem uma pergunta? No ápice do busto tem que ter um botão pra não abrir, né? Aqui, ó. Porque se a gente pula esse botão, se você bota um aqui, quando você faz assim, ele abre. Então tem que ter um botão aqui. Ver se tem alguma coisa aí. Qual a diferença entre colarinho e pé de gola? Gente, é a mesma coisa, né? Colarinho e pé de gola. Eu acho que é a mesma coisa, viu? Posso perguntar para os universitários, mas eu acho que colarinho e pé de gola é a mesma coisa. Estou fazendo vestido de cetim, coloquei revel na gola e estou colocando costura francesa em todas as laterais porque também estou aprendendo e não tenho overlock. Thaís, é legal. É bem importante só que tu tenha em mente que isso daí vai ter que ser uma característica do teu produto para você manter e você vai ter que comunicar. Sobre revel, gente, queria mostrar esse vestido aqui, ó. É um vestido de poliéster sublimado, tá? E olha só, ele é assim interno e ele vem com esse revel que dá um acabamento interno maravilhoso para a peça. Ele fica embutido, o acabamento da gola fica aqui dentro, embutido. Eu vou falar para vocês que isso não tem um custo tão mais alto, só que o visual do vestido, quando você pega a peça, é outro tipo de acabamento de qualidade. É aquele efeito bonito de venda. Se ele está exposto num cabide, se ele está exposto na mesa. E revel, essa parte aqui é uma meia-lua que a gente pode incluir tanto em camiseta, polo, camisa, para dar esse acabamento limpo nas costas. O intuito dessa live aqui, gente, foi para trazer para vocês o que significa acabamento, quais são alguns acabamentos básicos, mas mais do que isso, que a preocupação, a obrigação e a entrega de bons acabamentos é de quem faz a marca. E eu me ative a isso depois de falar com algumas alunas e ver projetos de produtos que ficam muito na mesma, a pessoa não entrega um diferencial. E o acabamento de costura, um debrum, ele é uma oportunidade maravilhosa para você destacar o teu produto. Fazer ele dar um salto de qualidade. E também falar sobre essa comunicação entre o estilista e a costureira. Para que haja uma aproximação e não vire tanto guerra, porque tem muito problema de comunicação, da costureira não querer fazer o acabamento que o estilista está pedindo. E outra coisa que eu preciso falar pra vocês, Joy, tô criando a minha marca, eu não entendo nada, tô começando do zero, eu era professora, eu era advogada, eu era dentista, eu era da contabilidade, quero criar uma marca. Aí você começa a desenhar os produtos. Só que você não tem essa consciência dos acabamentos. Você não consegue
imaginar que ao invés de fazer uma bainha de 2, você pode fazer uma bainha de 4 e o teu produto vai ficar incrivelmente mais lindo. Você não sabe nem a diferença de bitola estreita e bitola larga, porque não é do teu meio. Como é que faz? Pesquisando, indo nas melhores lojas. Sempre. A pesquisa tem que sempre ser feita nas melhores lojas. Porque, gente, via de regra, produto mais... Atenção, via de regra, produto mais caro tem um padrão de qualidade igualmente mais alto. Tem uma costura, um padrão de qualidade nas costuras também mais elevado. Via de regra, os acabamentos são mais elaborados. Eu tenho muita discussão com várias pessoas que vêm me falar da Zara, né? Fala mal. Sim, não é um produto que dura para a vida inteira, muito embora eu tenha vários produtos da Zara que estão maravilhosos e impecáveis no meu guarda-roupa. Mas o que acontece? A Zara produz as suas peças nos melhores polos industriais do mundo, nos polos mais tecnológicos do mundo, com maquinários automatizados. E isso significa um padrão nas costuras, um padrão nos acabamentos, um padrão nas bainhas que é inquestionável. Por isso que eu vou em marca que é costurada aqui e eu fico chateada com bainha torcida, com bainha... Isso é difícil, tu até vai encontrar na Zara uma ou outra, mas é um padrão tão alto de bainhas feitas com 2 viras, que fica embutido, uma bainha de lenço. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Né? Olha o acabamento aqui, ó. Poderia ser simplesmente uma bainha de 2 centímetros, mas aqui é 2 viras, tá vendo? Tem 2 viras e fica perfeita a bainha, uma bainha de lenço, num vestido ok. Quando você tem acesso, você vê isso nas peças, você começa a ampliar as possibilidades de acabamento que você vai usar nas suas peças. Então, a Zara, por exemplo, eu sempre digo para as minhas alunas, tem Zara na tua cidade? Vai para a Zara, enche um provador de roupa e vai ver acabamento. Vai estudar acabamento. Como é que são todas as bainhas? Pega várias camisetas. Como é que são as camisetas? Para você ir vendo, é assim, é assado. Fotografa. Compra a peça e fotografa. Compra a peça e fotografa, tá? Mas para aprender... Porque se você quiser colocar de alguma maneira esses acabamentos nos seus produtos, você tem como mostrar para a costureira, provar que é possível, que você viu, que você sabe que dá para fazer daquele jeito. Tá valendo? Deixa eu ver o que tem mais de mensagem aqui. Sim, tem dúvidas em tamanho de zíper para cada tipo de peça. Seremos o terror dos faccionistas com todas essas infos. Seremos... Aí que tá, Cíntia, por isso que eu falei da empatia, amiga. Porque via de regra vira um cabo de guerra e não pode. A gente tem que fazer, eu tô aqui como uma formiguinha do sistema e vocês também. Uma conscientização, porque o consumidor não merece mais tanto produto ruim. Vocês estão entendendo? E a gente só vai ganhar da China, ou do que vem de fora, quando a gente tiver produtos que atendam a nossa necessidade. Aí vocês vêm me dizer, por que que eu tenho dificuldade de comprar de marcas pequenas? Porque eu acho que é tão amador o acabamento, o cuidado, a falta de visão até de quem cria, que, cara, daí eu vou na Zara, ou vou em outras marcas que trazem de fora, ou que produzem em maiores quantidades, eu atendo a minha expectativa com relação àquele produto. E assim, obviamente, eu tenho esse conhecimento, mas tem muitas pessoas que falam comigo aqui no Instagram que são de outros planetas, que não a moda, e já sentem isso. E não encontram os produtos como querem. Então esqueça, não é mais uma coisa de tipo, o consumidor, só o consumidor A, B e C. Não! A gente precisa educar. Só que essa é uma comunicação que ela tem que ser feita por todas nós. De chegar e dizer assim, olha, o acabamento que eu quero é esse. Mas eu não consigo fazer. Por que você não consegue? Vamos tentar? É ir fazendo assim, gente. Pode ser que você não consiga, mas assim, com empatia. Sabendo que as pessoas estão lidando com profissionais que estão fazendo a vida inteira do mesmo jeito, na mesma tocada, na mesma velocidade. É importantíssimo que a consciência comece pela gente. Então, você quer fazer uma marca de camiseta básica? Como vai ser esse acabamento? O que você vai dar de novo, de diferente no detalhe da gola, na bainha, na queda de ombro, no pesponto, um recorte?
Vai fazer uma camisa? Como é que tá fechando essa camisa? Você vai entregar com aquela... Será que eu tenho uma vista aqui, assim? Aqui. Com uma vista toda repuxada. Aqui tá embutido, tá, gente? Mas não precisa ser embutido. Com uma vista que é repuxada, que é toda grosseira, uma bainha toda cheia de bananinha, que a gente chama. Por falta de percepção e pressa no dia de comprar, acabei comprando uma calça com uma perna maior que a outra. Então, eu faço isso também às vezes. Sou costureira há 15 anos e comecei a cursar design de moda. Acho que vai me ajudar muito já ter esse conhecimento na hora de fazer o acabamento. Tuas dicas estão me ajudando demais. Que bom, Elisa! Elisa, e você que é costureira e tem essa visão, primeiro para falar o seguinte, obrigada, sem você a gente não existe, sem você não existe marca nenhuma, tá? Vai em lojas, Elisa. Entra em lojas que tenha produto mais caros e afina teu olhar. E vai testando. Pode ter certeza que melhorar um acabamento, melhorar um ponto de máquina, não vai deixar o teu trabalho mais caro, mas vai melhorar muito o visual da tua peça. O valor agregado no teu produto. É assim na Europa, gente. Mania que o povo tem de ir pra fora e daí fala, é porque lá a roupa é assim, porque lá a roupa é assado, porque nos Estados Unidos é assim. Mas é porque lá as pessoas sabem o que é um produto bom. Né? As pessoas sabem, tu vê produto ruim nos Estados Unidos ou na Europa, assim, naquelas lojas que vendem a $1 uma t-shirt, a $2 uma t-shirt. Fora isso, existe um padrão. Que mais? Joy, o revel ficar solto na peça é grande problema? Tá, nesse daqui tá solto, tá? Eu não gosto. Só que, o que acontece? Se tu faz a meia-lua... Aí tem várias questões. Essa daqui é uma malha que tem muito elastano. Eu imagino que na hora da produção, eles pespontaram o revel na parte da meia-lua e começou a dar BO de franzir, de dar problema de defeito no lado direito. Porque tem que ser um maquinário daí, tipo, feito por robô. Nesse caso, eu acho que eles optaram por deixar solto, por ser uma malha, tipo uma liganete. Agora, se você faz em tecido plano e se você faz numa malha 30x1, por exemplo, numa meia malha, dá pra fazer pespontado. Aí vai da tua marca. Pensar como é que vai ser o acabamento, se você vai passar uma micro-over. Micro-over, deixa eu ver se eu tenho uma micro-over aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é uma peça de... pra ver o que é o acabamento. Isso aqui também é uma peça de seda. E olha aqui, é uma micro-over, gente. Olha aqui, é uma overlock pequenininha. Aí vocês vão me dizer, gente, over é aquela mesma máquina que a gente usa para fechar a lateral da peça de malha? É! Só que aqui ela está super ajustada para fazer um ponto micro, apertadinha, que fica lindo, não desfia, maravilhoso. Então, vocês entendem que cada acabamento é uma possibilidade? O que tudo podia ter de acabamento aqui? Podia ser uma bainha de lenço, olha só as possibilidades. Podia ser uma bainha de lenço, podia ser essa micro-over, ou podia ser um debrum, passando por tudo. Podia estar a fio também, com uma costura de 0,5 centímetros da extremidade, para ficar a fio, que ia desfiar tudo. Mas olha todas as possibilidades. Cada uma dessas possibilidades que eu dei agora, de possíveis acabamentos para essa peça aqui, daria um visual final também diferente. Se eu fizesse... Já vou falar pra vocês, olha só. Aqui é uma peça de seda, que ela tem todas essas nervuras que já foram feitas manuais, né? Tem um punho todo trabalhado com elástico também. Se eu faço aqui uma bainha de lenço nesses dois babados, a peça ia subir o preço significativamente. São 2 babados, tá? Aqui. Ô, Jesus. É duplo, ó. Se eu faço uma bainha de lenço, o preço vai lá pra cima. Se eu passo um debrum, mesmo que seja um debrum estreito, ela ia ficar mais alta, porque o debrum passado 2 vezes, ele dá mais peso, ele ia ficar mais alto. Se eu faço esse acabamento, se eu faço um acabamento de a fio, com uma costurinha a meio centímetro, vai desfiar, porque esse daqui é um crepe totalmente, é um chiffon, é um georgette, um crepe georgette, que desfia. E agora, fazendo esse acabamento aqui, que é uma micro-over, eu ganho no preço e eu deixo a peça final linda. Agora vocês entendem como cada decisão é importante e ela dá uma característica diferente para a peça? Agora que acabou a live que eu cheguei no ponto. Agora que eu tô quentinha.
Cada acabamento, gente, ele é responsável por passar uma mensagem no teu produto. Tem 20 anos que sou alfaiate, só agora começa o negócio próprio. Como começar? É a Graça. Graça, começa vendo as lives aqui, meu amor. Já se inscreveu pro meu evento? Quem tá aqui já se inscreveu pro evento que começa na segunda-feira? Só vai ter acesso a esse evento maravilhoso quem tá inscrito. O link está na bio, tá? Tá na minha bio, vai lá que tem um link. Quem não acha o link, manda DM pra mim. Joy, eu quero me inscrever, não achei, que eu mando pra vocês o link. Estou fazendo curso de costura e isso está sendo enriquecedor, maravilhoso. Eu fiz há muitos anos atrás curso de costura, mas o maior curso da minha vida foi a pesquisa de campo. O maior curso que eu fiz na minha vida foi ir até as lojas, até as marcas e estudar os produtos. Por que algumas bainhas enrugam após lavar e acerta após passar? Ju, é normal? É, principalmente em bases de viscose, em bases de modal, derivados de viscose. Acontece muito, eu tenho várias peças. A malha de alguma forma trabalha, mas a viscose ela absorve muito a água. E isso faz com que os fios deformem de alguma maneira. Mas depois que seca e passa, a peça volta à vida normal. É assustador, né? Tem peças que eu não acredito, que eu lavo e digo assim, gente, não é possível. Depois ela chega passadinha, maravilhosa, impecável. Morri de amor por essa micro-over, é linda. Dá arrepio ver uma peça bem acabada, dá total. Gente, é isso. Foi o que mais, exatamente, na viscose. É isso mesmo, Ju. Acontece, tá? Na viscose. E normalmente peças de viscose, de malha, acontece isso. Ela deforma, depois que passa, ela volta, né? Tem outras questões também que podem estar relacionadas, mas sempre que voltar é porque é a característica natural da fibra. Ela é uma fibra que ela suga muito água e ela muda. Molhada é outra peça, o toque é outra, ela fica seca, ela parece um papel, é bizarro, né? Gente, é isso, temos uma live de mais de 1 hora, eu faço pesquisa em lojas caras, o problema é que o tecido é difícil encontrar tecidos na mesma qualidade. Lu, os tecidos que as empresas grandes, de marcas legais, compram, elas não compram no varejo, elas compram direto dos produtores, tá? Então é diferente sim. As minhas alunas têm acesso a todas essas empresas. Amores, preciso ir, 1 hora de live, na segunda a gente volta, a partir de semana que vem lives especiais. Quem ainda não tá inscrita no meu evento, o link está na bio. Se não encontrou o link na bio, manda pra mim, porque só vai poder participar do evento quem tiver inscrito. E, gente, tá muito maravilhoso, tá? A gente preparou, assim, 3 dias de coração, tá visceral, tá massa pra caramba. Eu espero vocês. Um beijo, até!